Bom dia, alunos, tudo bem? Professor Fernando na área. Já é de conhecimento geral o momento que nós estamos vivendo no nosso planeta. O Covid-19 está aí e todos temos que contribuir para evitar a propagação dele. Com isso, as aulas foram suspensas, mas, todavia, contudo, não podemos perder a prática. Nós tivemos apenas um encontro, mas temos que continuar estudando, afinal de contas, é para isso que estamos aqui. Bom, antes de tudo, algumas recomendações. Coloquei aqui uma imagenzinha sobre as orientações de prevenção do Covid. Como a nossa matéria é de estatística, só explicando um pouquinho para vocês, o momento é de prevenção, não é para a população entrar em desespero. Por que que grandes grupos educacionais, empresas estão tendo essa medida de evitar levar alunos, grande volume de pessoas? Porque o Covid-19 é um vírus de alta propagação, ou seja, o contato, por mínimo que seja, já faz com que as pessoas se contaminem. E ele é altamente prejudicial, de grande risco para a população mais idosa, em especial, de acordo com os dados. Por isso, temos que evitar, à margem do possível, grandes multidões. Por isso, estamos nessa situação. Mas espero que em breve voltemos à nossa rotina em sala de aula, sofrendo juntos com a questão exata. Um pedido em particular: se cuidem, cuidem das pessoas próximas a vocês. Usem as recomendações para prevenir o mesmo, tá joia? Tendo em vista essa distância que nós vamos ter no início, eu estou fazendo o máximo possível para ficar online no AVA e no meu e-mail, que está aí na tela. Fiquem à vontade para me mandar mensagem e e-mail, que eu tentarei responder o mais breve possível. Durante o tempo da nossa aula, eu vou ficar online no e-mail também. Tentarei ficar no e-mail todo o tempo da nossa aula para responder alguma dúvida que vocês tenham. Bom, lá no AVA de vocês, eu vou estar colocando na seção 2 o trabalhinho que a gente ia realizar essa semana. Aqui no meu caso mostra um plano de aula, mas no de vocês vai aparecer aqui o trabalhinho. Tá joia? Espero que todo mundo acesse e imprime para a gente começar nossas atividades. Esse trabalho vai ser avaliativo conforme prometido. Nós iríamos iniciar ele na aula de hoje, 18/3, mas devido a esse fato, vamos começar ele por aqui mesmo. Até porque já fizemos uma excelente introdução, onde ficou tranquila a questão de funções. Mas esse vídeo tem o principal teor de auxiliá-los nessa pequena distância que nós estamos. Bom, aqui temos o nosso livro didático dentro do próprio portal. Vocês têm o mesmo. Eu fiz questão de tirar todo o conteúdo a partir dele para facilitar o aprendizado. Vale ressaltar que vocês possuem a biblioteca virtual. Nela existe infinidades de livros que trabalham com funções. Basta você entrar lá na sua biblioteca virtual e no campo de pesquisa e digitar funções. Se você quiser especificamente a função afim barra função do primeiro grau, digita função afim, que vai te dar uma lista de livros com tudo que vocês precisam para o mesmo. Mas tem o meu videozinho aqui também, quero todo mundo assistindo. Aproveite e dá o like, vamos dar uma de youtuber. Brincadeiras à parte, pessoal, vamos começar. Funções. Vocês devem lembrar que eu falei da função do primeiro grau, também conhecida como função afim. Essa equação do primeiro grau, ela tem uma principal característica que todos os números são reais. Por isso, esse R é F de R em R. Então, é uma regra que todos os números são reais, cuja lei
cuja formação, cujo esquema de montagem da equação do primeiro grau é ax mais b. Vocês devem lembrar disso na nossa sala. Bom, o A sempre vai pertencer a R, sempre será um número real e não nulo. Ou seja, sempre vai ter um valor acompanhando o x. O B é uma constante da função. Ah, Fernando, e se a função tiver apenas a constante? Ela deixa de ser uma função do primeiro grau, ela é apenas uma constante. O A também é conhecido como coeficiente angular, porque é ele que determina a inclinação da nossa reta. A reta vai crescer ou decrescer de acordo com o valor de A. E o B é o nosso coeficiente linear, é o quanto a reta vai andar em cima de x automaticamente. Falando. Bom, quando a gente fala em zero da função do primeiro grau, temos que tomar bastante cuidado, que muitas pessoas acham que é fazer o f de zero, e não é. É fazer o f de x igual a zero, fazer a função igual a zero. O resultado dela vai ser zero, ou seja, o valor que x deverá ter para y. No eixo y, termos zero. Lembrando também da nossa funçãozinha, acabei de falar aqui que ela pode ser decrescente ou crescente. Ela sempre vai ser crescente quando A for maior do que zero. E vai ser decrescente quando A for menor do que zero. Vale ressaltar novamente, se A for igual a zero, não temos função. Bom, vamos aos exemplos que é mais fácil de trabalhar. Então, temos a seguinte função afim, 2x mais 1. O exercício que eu tirei do livro pede que determine os pares ordenados de x e y, lembrando x, y por ser um par, tais que x pertence ao grupo A, ou seja, a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E y é em função de x, por isso que a gente fala que está em função de x. Em seguida, esboce o gráfico de f. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, construir os nossos pares ordenados. Então, vocês podem ver aí que eu construí através de uma tabelinha, que é a melhor maneira de se resolver esse tipo de exercício, para não se perder. Então, temos a seguinte situação. Coluna x, coluna da função, ou y, como vocês quiserem chamar. Aí eu até coloquei aqui em destaque. Y é igual a f de x, que é igual a 2x mais 1. E o par ordenado, x, y. Logo teremos y é igual a f de menos 2. Tomem cuidado, pessoal. Quando eu estou montando a tabela, eu vou fazer a função para cada elemento, por isso que colocou aqui f de menos 2. Logo, ficaremos com 2 vezes menos 2 entre parênteses devido ao sinal negativo, mais 1. 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 1, menos 3. Ficaremos com par menos 2 e menos 3. Faremos agora para x a menos 1. Y igual a f de menos 1. 2 vezes menos 1, mais 1. Logo teremos menos 2 mais 1, menos 1. Par ordenado, menos 1,1. Em seguida, faremos para y igual a 0, f de 0. Teremos o resultado igual a 1. Par ordenado, 0,1. Para y, a próxima que vai ser y igual a 1. 2 vezes 1 mais 1 igual a 3. E por último, para x igual a 2, 2 vezes 2 mais 1 igual a 5. Assim construímos o par ordenado. Vocês devem lembrar que eu falei que para a função afim, a função do primeiro grau, o ideal é que você utilize sempre pelo menos esses valores. Menos 2, menos 1
0, 1 e menos 2. Desculpa, e 2. Lembrando que é o ideal. Ah, Fernando, pode surgir a necessidade de realizar com outros elementos? Sim, depende de quão distante a nossa reta está do eixo Y. Vou mostrar isso através do gráfico. Aqui a gente tem um gráficozinho básico. Se vocês repararem aí no trabalho, inclusive, eu deixei atrás a folha toda quadriculada para vocês poderem marcar o gráfico. Usem régua e caneta para fazer os eixos X e Y de acordo com a necessidade de vocês. Os quadradinhos têm a mesma medida, se eu mal me lembro. Aí basta vocês fazerem a divisão com a régua, tranquilo. Bom, então vamos a um ponto importante. Vamos marcar os nossos pares ordenados. O primeiro, menos 2 e 3, e menos 3. Ele está posicionado aqui, ó. Menos 2 em x, menos 3 em y. Um ponto de grande ressalva. X sempre será horizontal. Y sempre será vertical. Temos que tomar bastante cuidado com isso. Próximo par, menos 1 e menos 1. Pontinho. Próximo par, 0 e 1. Próximo par, 1 e 3. Próximo par, 2 e 5, de acordo com a tabelinha que nós montamos. Lembra que eu falei que a gente tem que ter atenção o quanto essa reta vai estar deslocada em cima do eixo X? O x de 0 aqui determinou exatamente isso. Olha o que acontece. Quando o x for 0, o y vai ser automaticamente 1. Então, a nossa retinha vai começar antes do zero. Se eu quero saber, por exemplo, qual é o valor de x, o valor de y, quando cortar o eixo x, eu vou igualar aquela função igual a zero. Tranquila essa informação, pessoal? Então, vamos lá. Voltando na nossa função. 2x mais 1. Logo, vou ficar 2x igual a menos 1. Correto? X é igual a menos meio. Ou seja, quando x for zero, quando x for menos meio, o y será zero. Então, essa reta aqui, ela está fora do centro do eixo x, meia unidade de medida. Ah, Fernando, por que você falou unidade de medida? Porque quando a gente trabalha com um gráfico, com uma função, a gente pode estar trabalhando com uma função através de uma unidade. Exemplo, podemos estar fazendo uma função de velocidade, podemos estar fazendo uma função de peso e assim por diante. Então, temos que tomar bastante cuidado quando trabalhamos com unidade de medida. No caso da nossa disciplina, trabalharemos com muito pouca unidade de medida, mas sempre que eu for falar do gráfico, eu vou falar unidade de medida para facilitar, para a gente não ficar perdido. Então, se eu perguntasse aqui para vocês, quando a reta vai tocar o eixo X? Quando a reta vai tocar o eixo X? A reta vai tocar o eixo X sempre que o ponto for 0 em X, menos meio em X, 0 em Y. Temos que tomar bastante cuidado com falar. Vocês viram que eu errei, por exemplo, eu comecei falando 0 em X. Por quê? A gente olha o zerinho aqui e sempre atribui ele ao X. E não é. O zero aqui é a origem do plano. Então, esse ponto não existe, vamos dizer assim, medida. O zero é a origem do plano cartesiano. Cresceu para o lado positivo em x, ou seja, para a direita, cresceu para o lado negativo em x, à esquerda. Cresceu positivamente em y para cima, cresceu positivamente em y para baixo.
Vamos ao próximo. Esse exemplo está até no livro didático, ele é bem interessante. Imagine que você agora é um dono de uma fábrica de bonés e você tem sócios e você quer expandir os negócios, ou seja, você quer produzir mais. Você quer produzir mais elementos. Logo, você tem que apresentar para esses sócios como que você vai progredir, como que você vai expandir o seu negócio e trazer mais lucro. Então você precisa fazer uma apresentação, você precisa representar isso graficamente para os sócios. Coisinha simples. Logo, perdão, o celular resolveu tocar nessa hora. Perdão. Logo, teremos que ter três informaçõezinhas aqui. Primeiro teremos que ter três informaçõezinhas. Um gráfico de lucro e prejuízo para cada uma das quantidades. Ou seja, quando que eu vou ter lucro, quando eu vou ter prejuízo. Que também é a resposta da letra B. E também o lucro do trimestre com o aumento da produção a cada 200 bonés. Ou seja, eu vou ter que fazer um aumento de 200 bonés a partir de 600, ou seja, vai ficar 800. Depois, a partir de 800, aumentar mais 200 boné, vai para 1.000. Depois, mais 200 boné, para 1.200. Um ponto importante, que eu acabei pulando o slide aqui, é que nessa empresa nós sabemos que a receita era a função 30x, ou seja, a receita, o que entra de dinheiro para a empresa é 30 vezes a quantidade de bonés. X aqui é o bonés. E a função do custo, ou seja, quanto você vai gastar para esses bonés, para fazer eles, é 9.000 mais 20x. Então, nós precisamos calcular isso. Primeiro ponto, nós queremos fazer um gráfico de lucro e prejuízo. O que é o lucro ou prejuízo? É a quantidade de dinheiro que entra pela quantidade de dinheiro que sai, quantidade de receita menos a quantidade de produção. Se eu perguntasse para vocês, hoje, o dinheiro que vocês ganham mensalmente te dá lucro ou prejuízo? O que você faria? A quantidade de dinheiro que você ganha mensalmente menos o custo, os gastos que você tem mensalmente. Continuando, uma vez que a gente sabe, então, que a gente quer fazer a função do lucro, eu vou fazer R de x menos C de x. Uai, Fernando, por que R de x e C de x? R de x, receita. A receita é obtida a partir dos bonés, correto? Custo de x, mesma situação. Os custos são feitos a partir dos bonés. Bom, logo nós temos R de x igual a 30x e o custo 9.000 mais x. Fazendo aí a subtraçãozinha, L de x é igual a 30x menos, abre parêntese. Prestem atenção nessa abertura de parêntese. O que vai acontecer? Eu vou multiplicar o sinal negativo aqui por todos os elementos dentro do parêntese. Então, menos 9.000 menos 20. Todo mundo deve saber, mais com menos vai ficar menos. Bom, então vai ficar 30x menos 20x, correto? 10x. E o menos 9.000 continuou. Então, podemos concluir que, para obtermos lucro, temos a seguinte fórmula: 10x menos 9.000. Com isso, podemos montar a tabelinha do gráfico. Vamos lá. Lembrem que eu disse que a distância ali que a reta vai se mover em cima do eixo x vai influenciar nos valores que a gente escolhe? Então, reparem aqui que a minha função já tem 10x menos 9.000. Se eu fizesse com menos 0, desculpem, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, não seria legal.
Então, a gente já fez aqui com uma produção de 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.400. Então, vamos lá. Reparem que quando tiver 400 bonés sendo produzido, vamos lá, 400 vezes 10, 4.000, menos 9.000, eu tive um prejuízo de 5.000. Ah, Fernando, por que você não falou 5.000 reais? Em nenhum momento aqui do nosso exercício eu falei que está em reais. Repararam? Ó, não tem nenhum momento que eu falei que é em reais. Por que eu estou usando isso? Eu estou usando de maneira genérica. Bom, continuando então. Vou fazer aqui agora para x igual a 800. Então, 800 vezes 10, 8.000. Menos 9.000, menos 1.000. Com isso, eu construí o meu par. E vai gerar o seguinte gráfico. Então, reparem que se eu produzir zero, zero bonés, automaticamente eu vou ter 9.000 de prejuízo. Pensando isso numa empresa, o que seria isso? Seria pagamento de funcionário, despesa de aluguel, etc. Exemplo, vamos dizer que moramos de aluguel e eu não trabalho. Logo eu vou ter despesa negativa do valor do aluguel, água, luz, colocando aí 3 contas básicas. Se eu não trabalho, então eu vou ter no final do mês um saldo negativo de menos esses 3 valores. Ah, não, eu vou começar a trabalhar. Então, para que sobre dinheiro na minha carteira, eu preciso ganhar mais do que esses 3 valores somados. Então, quando a gente trabalha com a função, a gente já sabe, olha, eu não posso fazer x igual a zero, porque senão vai dar automaticamente 9.000. Aí, se eu fizesse x igual a 100, vamos lá, 100 vezes 10, 1.000, menos 9.000, menos 8.000. Então, estaria lá embaixo também. Aí vamos a um questionamento interessante. Fernando, nesse gráfico vai ter valor de x negativo? Não, não teremos valor de x negativo. Por quê? Eu estou falando aqui especificamente de produzir bonés. Tem como você produzir menos 10 bonés? Não tem. Então esse gráfico é positivo. Ele só vai ter no eixo x positivo. Ele também é crescente, lembra o que eu falei? Quando A for maior do que zero, ele vai ser crescente. Ou seja, de acordo com que o x cresce, y também vai crescer. Tá bom, Fernando, mas x só é positivo, mas o y tem negativo, não deveria ser o contrário? Essa reta não deveria estar no meio? Não. O y aqui representa o ganho da empresa. O X representa a produção, a quantidade de bonés. Vamos lá. Tá, Fernando, beleza então. Então, quando o X for 200, a minha produção vai ser 200 vezes 10, 2.000, menos 9.000, menos 7.000. Ou seja, meu ganho foi negativo? Não, seu ganho foi um prejuízo. Por isso o termo prejuízo e lucro no enunciado. Bom, então eu tenho aqui o meu gráfico que mostra a minha reta de lucro de acordo com a minha produção. Aí a letra B, a opção B, perguntou, tá, a partir de quantos bonés produzidos que eu não vou ter mais prejuízo ou que eu vou ter lucro? Aí a gente determinar o zero, quando a reta vai tocar o eixo X, ou seja, que y vai ser igual a zero. Então, nós vamos fazer L de x igual a zero, o ponto onde os bonés vão começar a dar lucro. Cuidado, repito, não é fazer o L de zero. Por quê? A gente sabe que se fizer o L de zero, nós vamos ter um prejuízo de 9.000.
Então vamos lá. Assim vamos ter a seguinte resolução. L de x é igual a 10x menos 9.000. Lembra que eu falei que eu vou fazer L de x igual a zero? Então vou igualar a equação. 10x menos 9.000 igual a zero. 10x igual a 9.000. Por que 9.000? Era negativo, passou positivo. Vou isolar o x. X é igual a 9.000 dividido por 10. Ou seja, para essa situação, eu preciso ter 900 bonés. Ou seja, a empresa só começa a dar lucro a partir de 900 bonés. Com isso fica resolvida a letra B. Voltando aqui no gráfico, vocês podem reparar que apesar da gente não ter o número 900, dá para ver mais ou menos que está passando no meio. Isso é um ponto extremamente importante, pessoal. Eu não posso fazer isso de está mais ou menos no meio em um gráfico. Se, por exemplo, eu dou um gráfico e dou uma função no exercício e peço, calcule o zero dessa função. Aí você olha aqui no gráfico, é mais ou menos 900. Você não pode fazer isso. A sua obrigação é fazer o L de x, o f de x igual a zero. Vamos para a última opção, a última alternativa do exercício. O lucro do trimestre com aumento da produção de 200 bonés por mês a partir dos 600 que já era produzido. Então, até aqui, sabendo que o mínimo de bonés que tem que ser produzido na empresa é 900, nós já podemos concluir que a empresa, no atual momento, está tendo um prejuízo de 600 bonés. Está tendo um prejuízo, correto? Se voltarmos lá no gráfico, produzindo 600 bonés, ela está tendo um prejuízo de menos 3.000. Então vamos lá, agora vamos fazer a proposta. Ou seja, nós iremos aumentar 200 bonés na produção por mês. E queremos saber se teremos lucro ao final do próximo trimestre. Ou seja, começou o primeiro mês, então a gente vai fazer L de 800. Era 600 que nós tínhamos, mais 200. Então faremos o L de 800. Depois faremos o L de 1.000. 200 acima dos 800 que a gente já tinha. E o L de 1.200. A partir do 1.000, aumentamos 1.200. Com isso, teremos L de 800 mais L de 1.000 mais L de 1.200. Resolvendo, teremos 10 vezes 800 menos 9.000, mais 10 vezes 1.000 menos 9.000, mais 10 vezes 1.200 menos 9.000. Ficando assim, menos 1.000, ainda teria prejuízo com 800 bonés, mais 1.000, a partir de 1.000 já temos 1.000 unidades monetárias, 1.000 na moeda, mais 3.000. Ou seja, ao final do terceiro mês, ao final do trimestre, a empresa sairia de um prejuízo para lucro. Então, com isso a gente pode ver como que é a aplicação de uma função do primeiro grau. Reparem aqui, por exemplo, que se a produção continuar aumentando a cada 200 bonés, o meu gráfico vai aumentar em 1.000 de arrecadação também. Ou seja, com 1.400 teremos 5.000, com 1.600 teremos 6.000 e assim progressivamente. Um ponto importante que eu vou até falar devido aí ao coronavírus é a questão de retas lineares. O que é uma reta linear, que é o caso aqui da nossa função? É uma reta que é uma linha, literalmente. Temos que tomar cuidado que alguns livros falam curva e termina em reta. Existem teorias que tudo se encontra no infinito. Reta, é uma linha reta. Fernando, e a parábola, que é o assunto da nossa próxima aula? A parábola é uma curva. Mas se eu pegar uma parte dela, pode se tornar reta? Não sabemos. Ela é um crescimento diferencial.
Por que que eu estou usando essa questão do linear apenas como complemento dessa videoaula? Quando a gente está vendo aí a epidemia do coronavírus em andamento, o que tem assustado é o crescimento do contágio, a quantidade de pessoas que estão sendo contagiadas com vírus. O que que acontece? Uma pessoa contaminada vai contaminar duas. Duas vão contaminar quatro, quatro vão contaminar oito. É o que a gente chama de crescimento exponencial. Então, pela quantidade de casos, os estudiosos falam que nós estamos no principal ponto, no começo dessa curva. Por isso que nós estamos tomando medidas tão drásticas para evitar a propagação do vírus. E eu conto com vocês para ajudar nisso. Nós, estudantes de nível superior, somos o futuro do nosso país. Por isso, peço a vocês que tomem bastante cuidado, evitem aglomerações, fiquem mais dentro de casa, protejam as suas pessoas amadas mais próximas, principalmente idosos. Tomem cuidado com pessoas que já têm predisposição. Lavem muito bem a mão. Tem vários vídeos circulando aí ensinando a lavar as mãos. Utilizem o álcool em gel. Tomem bastante cuidado. Se começou a espirrar, tá com tosse, nariz ruim, suspeita, veja lá, entre nos sites apropriados, confiáveis, como o próprio Ministério da Saúde, e olhem os sintomas. Tomem cuidado, protejam as pessoas que estão próximas a você. Essa é a obrigação de cada cidadão do planeta, é proteger a pessoa próxima, principalmente as pessoas que estão em área de risco. Repito que tentarei me manter o máximo online possível no AVA e no meu e-mail. Surgiu dúvida, me manda um e-mail que assim que possível eu irei responder. No horário da aula, entre 8 da manhã e 9 da manhã e 10 da... Oh, desculpa. Entre 8 e 11 da manhã eu tentarei ficar online para sanar dúvidas. Correto? Pessoal, vamos iniciar esse trabalhinho aí. Já teve colega que entrou em contato comigo, perguntando como ia ficar o trabalho, perguntando se podia ser feito em dupla, em trio, se poderiam se reunir para fazer. Evitem se reunir, evitem entrar em contato com muitas pessoas. Igual eu estou vendo o colega falar, eu vou pegar o trabalho e vou ir para a casa de fulano fazer. Tomem cuidado com isso. Esse contato agora a gente tem que evitar para evitar a propagação do vírus. É uma situação séria, é um vírus que está aí, contágio muito alto. A Europa, por exemplo, está em uma situação terrível e nós estamos tomando essas medidas drásticas para evitar isso. Então, vamos fazer o nosso papel como cidadão, como ser humano. Se protejam e protejam as pessoas amadas. Precisando, pessoal, entre em contato. Estou à inteira disposição de vocês. Um ótimo dia.